Bom, pessoal, então dando sequência ao conteúdo, o conteúdo passado nós fizemos alguns cálculos da resistência de alguns fios, eram particularmente só casos com fios, né, com condutores. E nós vimos ali que a resistência de um fio condutor podia ser calculada através de sua resistividade, que era um parâmetro do material, e também estava envolvido ali na conta o comprimento desse condutor e a área de seção transversal do fio. Agora, algo que chama a atenção é que todas aquelas, se vocês repararem nos valores do gabarito, das questões, todos os valores de resistência encontrados eram valores particularmente baixos, 0,00 alguma coisa. Então, aquilo não é por acaso, é porque, reparem bem, os cálculos da lista passada foram todos feitos com condutores, com fios, que tem o objetivo apenas de conduzir a corrente. Então, é claro que eu vou utilizar um material, se eu quero ter um fio condutor, eu não quero que ele jogue energia fora. Ele tem que ter resistência baixa, certo? Por isso os valores deram todos baixos daquele jeito. Agora, pode ter casos onde eu preciso de alguns dispositivos elétricos com resistência elevada, tá? Porque dependendo da situação, eu posso sim querer transformar a minha energia elétrica em, por exemplo, energia térmica. Eu posso querer segurar a corrente, diminuir a corrente num circuito. E para isso eu vou precisar de um dispositivo não de resistência baixa, mas de resistência mais elevada. Então, quando nós precisamos de materiais com resistência mais elevada, nós então vamos colocar resistores no circuito, conforme vocês estão vendo aqui no título. Então, o que são os resistores? Resistores são dispositivos usados para controlar a passagem de corrente elétrica. A maior parte dos resistores é feita de materiais de alta resistência, ou seja, baixa condutividade. E esses são conhecidos como dielétricos. Então é aquilo que eu acabei de dizer. Pode ser que eu queira sim colocar algum dispositivo com resistência elétrica elevada, por dois motivos, ou porque eu quero transformar a energia elétrica em energia térmica, quero gerar aquecimento, ou porque eu quero uma corrente menor no circuito, Eu não, dependendo do meu objetivo, a corrente pode ser elevada demais. Então, como que eu abaixo a corrente? Acrescentando resistores no circuito, porque aí eu consigo controlar a corrente e colocar então uma corrente menor no circuito. Então, basicamente esse é o objetivo, de ter um resistor no circuito. Aqui está uma fotografia de alguns resistores de modelos comerciais, como vocês estão vendo aqui. E do lado de cá nós temos os símbolos que vocês vão encontrar na literatura para resistores. Esse símbolo é da IEEE, Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas, e essa é da Comissão Internacional de Eletrotécnica. Essas duas representações são muito vistas nos livros. Nos livros de física e também na maioria dos livros de engenharia, essa aqui é a notação mais usual. Essa vocês encontram também, mas nós vamos trabalhar com esta. Então toda vez que vocês virem esse símbolo num circuito, ele está representando o quê? Um resistor, tá? Como esses aqui. Então esse é o símbolo para resistor. E o que é um resistor? Um dispositivo que tem resistência elétrica alta, certo? Agora, dando sequência, vamos ver o seguinte. Eu falei que o resistor gera aquecimento, Ele dissipa a energia elétrica. O aquecimento que é gerado em muitos aparelhos elétricos é justamente porque a resistência elétrica elevada está transformando a energia elétrica em energia térmica, gerando aquecimento. Este efeito muito significativo, muito importante na eletricidade é o chamado efeito Joule. Então o efeito Joule é o que ocorre, por exemplo, no filamento de uma lâmpada, como vocês estão vendo aqui, nessa chapa aqui para uma churrasqueira, por exemplo. Isso aqui é típico de churrasqueiras elétricas, Em ferros elétricos também, ferro de passar roupa. Então, em que consiste o efeito Joule? O material que tem elevada resistência elétrica, ele vai proporcionar diminuição na corrente
Por quê? Porque ele vai transformar energia. A energia que estava na forma de energia elétrica, de movimento das cargas, como o material tem resistência elevada, essas cargas encontram muita resistência para fluir por ele. Então tem muito choque, muita colisão entre as partículas, colisão com a superfície do material, né, com a estrutura do material, aliás. Tudo isso gera o quê? Gera perdas. Então a energia que estava ali na forma de energia elétrica começa a se transformar em grande parte em energia térmica, começa a gerar aquecimento. Esse é o chamado então efeito Joule, tá, pessoal? Então esse aquecimento nos materiais aqui é em decorrência desse efeito. Isso aqui significa energia elétrica sendo transformada em calor, em energia térmica, certo? Bom, vamos falar um pouco mais agora das questões matemáticas envolvendo resistores em circuitos, né? A nossa famosa aqui lei de Ohm, eu vou introduzir agora aqui para vocês. E também vamos fazer uma simulação, ver o funcionamento, como é que é o funcionamento de um circuito bem básico, que é um resistor apenas ligado a uma bateria. E nós vamos ver como que estão relacionadas as variáveis tensão, corrente e resistência. Bom, vamos entender primeiro o que ocorre quando um resistor é ligado a uma bateria. Ele vai ter a função de diminuir a corrente. Então, qual corrente que vai passar por um resistor, como vocês estão vendo aqui na imagem, quando ele é ligado a uma bateria ou uma pilha? Bom, vamos pensar o seguinte, né? Esse dispositivo aqui, o resistor, ele vai ser percorrido por uma corrente, inevitavelmente. Por quê? Porque eu estou ligando nele uma bateria, a uma fonte de tensão. Agora, a corrente que vai passar por ele, como está mostrado aqui a letra I, vai depender do quão alta é essa DDP, essa voltagem, mas também depende do quão alta for essa resistência. A tendência é que ocorra que fenômeno? Se um resistor tem uma resistência mais baixa e ele é ligado a uma bateria, bom, a tendência é que passe uma corrente razoavelmente grande por ele. Agora, se ele tiver resistência elevada, ele de certa forma segura a corrente. Então, para uma bateria de mesma tensão, a corrente que vai passar por ele será menor, tá? Bom, vamos ler esse tópico aqui. A corrente é uma reação à tensão aplicada. Portanto, quanto maior a tensão aplicada no mesmo circuito, resultará em uma corrente maior. O fator que relaciona a tensão e a corrente em um circuito é a resistência. Então, o que nós podemos tirar daqui? A relação para um resistor que obedece à lei de Ohm é essa daqui. A tensão no circuito, a tensão fornecida aqui pela bateria, será igual ao produto da corrente que vai passar pelo circuito vezes a resistência imposta pelo resistor. Vai ter essa relação matemática aqui. Todo resistor chamado de ôhmico, ou seja, que obedece à lei de Ohm, ele tem as suas variáveis tensão, corrente e resistência dados por essa fórmula aqui. Tá? Via de regra, o que nós temos nessa situação? Um resistor que obedece à lei de Ohm, a sua resistência é constante. O R aqui, então, será um parâmetro constante. Quem que vai variar, então? Tensão e corrente. Ou seja, se eu ligar um certo resistor numa bateria, por exemplo, aliás, numa pilha de 8 volts, 9 volts, vai passar uma certa corrente pelo resistor. Agora, se eu ligar ele a uma bateria de tensão muito maior, a corrente também será muito maior. Essa regra de proporcionalidade é que caracteriza um resistor ôhmico, que obedece à lei de Ohm, certo? Vamos ver isso aqui agora. Aliás, antes disso, se essa é a nossa equação base, V igual a RI ou IR, tanto faz, a expressão da lei de Ohm também pode aparecer dessas outras formas aqui, ó. I é igual a V sobre R ou R igual a V sobre I. Porque isso aqui nada mais é do que manipulação dessa equação aqui. Por exemplo, quem é essa daqui? Ó? Eu simplesmente passei o R dividindo. Então eu tenho I igual a V sobre R. Ou eu posso manter o R aqui, né, e passar o I dividindo. Então, nesse caso, eu tenho V sobre I. Todas as três são essa equação aqui. V igual a I vezes R. São a mesma.
é a equação para um resistor que obedece à lei de Ohm. Certo, pessoal? Então aqui agora vamos fazer uma simulação. Vejam o que eu coloquei aqui. Aqui eu tenho uma pilha, né, uma bateria, uma fonte de tensão. Aqui eu tenho um resistor com um valor inicial aqui de 5 ohms. Claro que eu posso mexer no valor dele também. E aqui, o que eu coloquei? Eu coloquei um medidor de corrente. Isso aqui é um instrumento de laboratório de eletricidade, chamado amperímetro. Quem for trabalhar com isso futuramente, com parte de eletricidade, vai tomar conhecimento de alguns instrumentos de medida, como amperímetro, voltímetro, ou um aparelho que tem várias funções, chamado multímetro. Eles medem esses parâmetros de circuito, né? Corrente, tensão, pode medir resistência também. Então eu coloquei uma aqui no circuito para a gente medir a corrente que está passando por ele. Então, vejam, aqui eu tenho um resistor, certo? Eu vou proporcionar uma tensão entre os terminais desse resistor. Como que eu vou fazer isso? Vou ligar ele, né, nos terminais de uma pilha, por exemplo. Então aqui vejam o seguinte, antes disso, vou colocar essa representação aqui, que é a representação que nós temos nos livros, né? Esta é a representação mais usual. Uma fonte de tensão, pessoal, uma bateria, algo que fornece uma DDP, ela tem essa representação aqui, um traço menor e um traço maior. Por quê? Porque o traço maior está indicando o potencial maior. O traço menor, o potencial menor. É como se fosse o polo positivo e o polo negativo da bateria. E aqui é o símbolo que nós já vimos, né, em outros momentos para um resistor, ok? E aqui o meu amperímetro que vai medir a corrente. Então vejam, eu tenho aqui inicialmente um resistor de 5 ohms, confere? Está escrito aqui. Bom, se não tem nenhuma tensão entre os terminais desse resistor, não tem corrente, como vocês estão vendo aqui. Agora, quando eu submeter o resistor a alguma tensão, vamos colocar aqui alguma tensão na bateria. Vamos colocar aqui, pode ser 10 volts, por exemplo. Vamos estar aqui. Então vejam, eu submeti esse resistor de 5 ohms a uma tensão de 10 volts. E o que eu estou lendo? Estou lendo que pelo circuito passa uma corrente de 2 amperes. Quem estiver conseguindo ver aqui no amperímetro, ele está medindo 2 amperes de corrente. Então, tá aí. Uma fonte de tensão de 10 volts ligada a um resistor de 5 ohms está proporcionando aqui uma corrente de 2 amperes. Bom, vou manter essa bateria aqui constante. O que acontece se ao invés de um resistor de 5, eu colocar um resistor de muito mais resistência, por exemplo? Vamos subir essa resistência aqui. Vamos colocar uma resistência aqui agora de 20 ohms, por exemplo. Bom, aumentei bastante, né? Estava em 5 e eu coloquei 20 ohms de resistência. É notório o efeito na corrente, né? A corrente diminuiu bastante. Ela está em meio ampere apenas. Antes ela estava em 2. Isso significa o quê? Que é exatamente esse o efeito da resistência. Quando eu coloco um resistor num circuito, eu estou querendo isso. Eu estou querendo segurar a corrente. Veja que um resistor maior, né, de maior resistência, proporciona o quê? Uma corrente bem menor no circuito. Então, esse seria o objetivo básico para eu colocar resistores no circuito. Eu quero segurar a corrente, certo? Então vejam, mais resistência, menor a corrente no circuito. Isso, claro, né, para uma bateria com tensão constante. Certo, pessoal? Agora, então, vamos focar no entendimento desta equação aqui, né? V igual a I vezes R, que é a equação da lei de Ohm. Bom, como eu disse para vocês, um resistor ôhmico, a resistência dele é considerada constante. Ela não varia. Se o dispositivo aquecer, a resistência não vai variar, ela é admitida como constante. Isso implica em quê? Que tensão e corrente serão diretamente proporcionais. Um certo aumento na tensão vai provocar esse mesmo aumento na corrente. E vice-versa, uma diminuição na tensão vai provocar uma diminuição também na corrente. Então vamos ver isso aqui na prática. Ó. Eu vou manter aqui um resistor de 5 ohms, né, aquele do início.
Veja que quando a tensão está zerada, não tem corrente. Beleza. No entanto, vamos começar a ver o comportamento dele aqui. Né? O comportamento esperado é o que? Diretamente proporcional. Se eu colocar, por exemplo, uma tensão de 5 volts, eu tenho aqui uma corrente de 1 ampere. Se eu dobrar essa tensão, colocar essa tensão em 10, vejam que eu dobrei a tensão, dobrei também a corrente, foi para 2. Se eu aumentar a tensão para 15, vou botar 15 aqui primeiro, a corrente foi para quanto? A corrente foi para 3. Ou seja, o aumento na tensão gerará o mesmo aumento proporcional na corrente. Quando o resistor obedece à lei de Ohm, ele tem esse comportamento. A resistência é constante e tensão e corrente variam proporcionalmente. Um aumento na tensão vai gerar o mesmo aumento na corrente e vice-versa. Diminuição na tensão, a mesma diminuição proporcional na corrente, ok? Agora, além da questão da equação, que é essa daqui, tem um detalhe. Essa equação, ela é uma equação de primeiro grau, né? E ela pode ser também considerada uma função de primeiro grau, ou seja, o gráfico dela é uma reta. É muito comum termos problemas com um gráfico. Ele te dá o gráfico do comportamento da tensão e da corrente no circuito. E esse gráfico, como ele é bem particular aqui, da lei de Ohm, ele vai ter o seguinte comportamento. A resistência é constante. Então a resistência será a inclinação da reta. Isso aqui é o gráfico de um resistor que obedece à lei de Ohm. Vejam, eu tenho um gráfico corrente no eixo Y e tensão, voltagem, no eixo X, certo? Poderia estar invertido? Poderia. Poderia colocar tensão aqui e corrente aqui. Tudo bem. Mas vejam o comportamento dele. Quando o resistor é ôhmico e tem sua resistência constante, a resistência é a inclinação da reta. Tá? É o coeficiente angular. Quando a gente estuda a função de primeiro grau, a gente vê que essa reta tem uma inclinação chamada coeficiente angular. Nesse caso, o coeficiente angular da reta é a resistência, 5 ohms. Então a resistência representa a inclinação dessa reta. Ou seja, uma resistência maior, você teria uma reta mais inclinada. Uma resistência menor, você teria uma reta menos inclinada. Agora, vejam que a correspondência entre os valores de tensão e corrente, que tem aqui no gráfico, é exatamente o que ocorre na equação e também no circuito. Tá? Eu vou mostrar para vocês o seguinte. O gráfico representa exatamente a relação entre tensão e corrente. Dê uma olhada aqui. Ó. Vamos colocar lá no circuito uma tensão de 5 volts. E o que a gente espera então? Que na tensão de 5 volts dê uma corrente de 1 ampere. Porque essa é a correspondência no gráfico, né? 5 volts, botou aqui na reta, 1 ampere. Vamos testar isso lá no circuito. O que nós teremos se nós colocarmos 5 volts? Vejam que a resistência que eu coloquei é exatamente o mesmo valor, né? 5 ohms. Então olha isso aqui. Quando a tensão é 5 volts, a corrente é 1 ampere. Ou seja, é exatamente o que está aqui, né? 5 volts, 1 ampere. Olha a previsão do gráfico. Se eu aumentar para 10 volts, a corrente tem que ir para quanto? Para 2, né? Conforme está visto aqui. 10 volts, 2 amperes. Então eu vou lá no circuito e aumento aqui. 10 volts. Eu tenho exatamente os 2 amperes previstos pelo gráfico. Então, e o aumento continua. Se eu colocar 15 volts lá, eu terei uma corrente de 3 amperes. Vamos fazer só mais esse aqui. Então tem exatamente isso aqui, né? 15 volts, 3 amperes, conforme previsto no gráfico. Então, pessoal, um resistor que obedece à lei de Ohm, ele tem esta equação, que rege as suas variáveis tensão, corrente e resistência, onde a resistência é constante e tensão e corrente vão variar proporcionalmente, né?
O gráfico dele vai ter essa forma aqui, é uma reta, a resistência é a inclinação da reta, e aí a variação é sempre proporcional, né, conforme vocês viram aqui. O mesmo aumento na tensão gera o mesmo aumento proporcional na corrente, ok? Agora vamos para mais um parâmetro importante, que é a potência fornecida ou também potência dissipada no resistor. Bom, quando nós falamos do efeito Joule, que ocorre em elementos de circuito, quando tem esse aquecimento aqui, isso aqui representa o quê? Que tem uma alta taxa de energia elétrica que está sendo transformada em energia térmica, que está sendo transformada em calor, né? Tá? De certa forma, jogando energia fora. Bom, é possível nós calcularmos a taxa de energia que um resistor está expelindo na forma de calor, ou seja, a taxa com que ele transforma energia elétrica em energia térmica. Esse cálculo vai ser feito da seguinte maneira. Bom, se eu estou falando em taxa de energia por tempo, com que um resistor dissipa energia elétrica, eu estou falando em potência, porque a definição de potência é exatamente essa, energia por tempo, em um processo físico. Então o que nós vamos calcular quando eu pedir a potência consumida ou dissipada em um resistor, eu estou querendo calcular exatamente isso, o quanto de energia esse resistor está, né, transformando de energia elétrica em energia térmica, em aquecimento, digamos assim. Bom, pessoal, se potência é definido como energia por tempo, as unidades dele seriam joule por segundo no sistema internacional. E joule por segundo é o quê? Watt. Ou como nós chamamos de watt, né, mais popularmente. Então, a potência, para um circuito, ela vai ter como definição, talvez a nossa fórmula de partida, essa daqui. Potência é o quê? Tensão vezes corrente. Então, por exemplo, para você calcular a potência consumida num resistor, você tem que saber a qual tensão ele está submetido, ou seja, a DDP nos seus terminais, e a corrente que está passando por ele. Se você souber isso, tensão vezes corrente, você calcula a potência no resistor que está sendo consumida nele. Aí tem um detalhe, além dessa fórmula, temos mais duas que podem ser utilizadas. Por quê? Porque essa equação pode ser combinada com a equação da lei de Ohm. A lei de Ohm, como eu coloquei ali para trás, ela diz que a tensão nos terminais de um resistor pode ser calculada como o produto da corrente que está passando por ele, né, vezes o valor, vezes a tensão a qual ele está submetido. Então, veja o seguinte. Se a tensão nos terminais é resistência vezes a corrente, você pode simplesmente substituir aqui. Se V é R vezes I, é como se você estivesse trocando R vezes I vem no lugar do V. Então aqui você tem R vezes I vezes esse I que está aqui. Então surge R vezes I ao quadrado. É uma fórmula equivalente a essa aqui. A única coisa que você fez foi substituir V por R vezes I. Então você ganha essa fórmula aqui. Do mesmo modo, você pode trocar esse I aqui por V sobre R e você ganha essa equação aqui. Eu não vou preocupar tanto em mostrar como que deduz isso para vocês, porque vocês vão apenas utilizar isso quando for conveniente. Só tem que lembrar o seguinte, todas essas equações para potência, na verdade elas são a mesma, elas derivam da combinação dessa, que é a definição de potência, com a lei de Ohm, que é essa aqui. Então, potência é V vezes I, é equivalente a dizer que a potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou que a potência é a tensão ao quadrado sobre a resistência. Qualquer uma dessas pode ser utilizada, certo? Então, o que nós vamos trabalhar nos exercícios é o seguinte, é a aplicação dessas fórmulas aqui, da lei de Ohm no resistor e a potência que esse resistor está atuando ali no circuito. Apesar de eu já ter falado muito, vocês vão ver que os exercícios são tranquilos, tá? São aplicações dessas fórmulas aqui. Mas fiquem espertos com a teoria, porque essa teoria de circuitos, essa parte de lei de Ohm, resistores,
é bem cobrada em vestibulares e Enem. Costuma cair muita questão sobre isso. Então fiquem espertos nessa teoria aí, tá bom? Vamos para os exemplos aqui. Vocês vão ver que essa lista vai ser tranquila. Olha só. Um resistor de 5 ohms é ligado a uma fonte de tensão de 20 volts. Calcule a corrente que alimentará o circuito e a potência dissipada pelo resistor. Bom, então eu estou pegando um resistor de 5 ohms e estou conectando ele a uma bateria de 20 volts. Bom, estou conectando um resistor a uma fonte de tensão de 20 volts. Estou dando uma diferença de potencial para ele. Qual que é a corrente que vai surgir nesse circuito que eu acabei de formar? Basta você usar a lei de Ohm. Tá? A lei de Ohm relaciona a tensão nos terminais do resistor dessa forma, resistência vezes a corrente. Ele quer encontrar a corrente, né? Você ligou um resistor de 5 ohms, resistor de 5, a uma fonte de tensão de 20 volts. Então basta resolver isso daqui, certo? Qual a corrente que vai estar no circuito? Passou 5 dividindo, 20 sobre 5 é 4 amperes. Simples assim. É isso que você veria se você fizesse isso aqui, por exemplo. Nós submetemos um resistor de 5 ohms, né, a uma DDP de 20 volts. Olha só, essa é a proposta, né? Um resistor de 5 ohms ligado a uma tensão de 20 volts. Jogou que a resistência é 5 e que a DDP é 20, conforme está aqui, você encontra o quê? 20 dividido por 5 é 4, né? 4 amperes. Pronto, 4 amperes de corrente. É exatamente esse resultado aqui. 4 amperes. Apenas isso. Depois ele pede a potência que foi consumida pelo resistor. Potência, pessoal, pode usar essa fórmula aqui, por exemplo. Tensão vezes corrente, que é uma das fórmulas que nós vimos aqui. Para potência. Essa e essa aqui. Tensão vezes corrente é o bastante. Por quê? Eu sei que o resistor foi submetido a uma tensão de 20 volts e eu acabei de encontrar que a corrente é 4. Então basta fazer 20 vezes 4. Dá 80, então 80 watts é o que esse resistor está consumindo de potência elétrica. Pronto, o cálculo é simples assim. Você tem uma resistência que vai ser ligada numa bateria e você vai relacionar as variáveis, a tensão na bateria com a resistência e com a corrente. É apenas isso. Mais um exemplo aqui. Um aparelho elétrico precisa de uma corrente de 0,5 amperes atravesse um resistor de 8 ohms. Então, você tem um resistor de 8 ohms e você precisa que passe por ele uma corrente de meio ampere. Qual a DDP necessária e qual será a potência dissipada pelo resistor? Nesse caso, o que você tem aqui para jogar na lei de Ohm? Você tem que a resistência do circuito é 8 e você já está impondo, né, que a corrente que vai circular por ele tem que ser de meio ampere. Então, qual é a tensão que você tem que proporcionar no circuito para que um resistor de 8 ohms seja percorrido por uma corrente de meio ampere? Basta multiplicar aqui 8 vezes 5, né? Corrente vezes resistência aqui, resistência vezes corrente, dá 4 volts. É exatamente isso que se espera mesmo. Se eu tenho aqui um resistor, vamos brincar aqui, vou colocar que esse resistor tem 8 ohms e eu quero que ele seja percorrido por uma corrente de meio ampere, eu tenho que proporcionar exatamente uma DDP de 4 volts nele. Se a gente colocar aqui 4 volts, eu tenho exatamente o que eu preciso. Uma corrente de meio ampere passando pelo resistor de 8 ohms. Então, os cálculos da lei de Ohm vai ser sempre desse jeito aqui. O item B, ele quer o quê? Então, a potência dissipada pelo resistor. Posso novamente utilizar esta equação aqui. Eu sei, através do primeiro cálculo, que a tensão nos terminais do resistor, a tensão no circuito é 4 volts. Né? E a corrente que está passando por ele é de meio ampere. Então basta fazer aqui, né, tensão vezes corrente. 4 vezes meio é então 2 watts. Pronto, já sei que são 2 watts de potência que esse resistor está dissipando. Ou como eu fiz aqui, só para usar outra fórmula mesmo, só para mostrar que é equivalente. Eu poderia calcular a potência como sendo
a tensão ao quadrado sobre a resistência. Eu encontrei que a tensão no circuito é de 20 volts, então eu joguei, aliás, 20 não, 4, né? Então joguei o 4 aqui, V ao quadrado. E a resistência já está dado aqui no enunciado que é 8. Então veja, 4 ao quadrado, 16, dividido por 8, dá os mesmos 2 watts do cálculo anterior. Como eu disse, essas fórmulas para potência são equivalentes, você usa a que você quiser, né? Ou a que for possível, dependendo dos dados. Então, pessoal, a lista é problemas desse jeito aqui, ó. Podem se basear nesses dois que estão feitos aqui, tá? Que vocês vão conseguir fazer. É sempre isso. Usar a lei de Ohm para calcular ou tensão, ou resistência, ou corrente, e depois joga na expressão para a potência. Vai ser desse nível aí. Qualquer coisa, é só perguntar.